que causou uma comoção no Brasil inteiro. Você lembra daquele caso do pai que matou os 2 filhos e depois tirou a própria vida? Um de 12 e um de 8 anos. A Polícia Civil de Goiás, ela teve que entrar no caso para desmentir versões. Porque já não basta o sofrimento da família, já não basta o luto que tem que ser passado por essa mulher que perdeu os 2 filhos, ainda há boatos que estão sendo criados em relação a esse caso, e esses boatos estão sendo desmentidos pela Polícia Civil de Goiás. Vamos para o nosso telão para ver a matéria completa. Tá aqui essa cena deprimente, que é horrível ver essa cena, mas tá aí, ó. PC Goiás desmente boatos sobre caso do secretário que matou os filhos. Vamos trazer, então. A Polícia Civil de Goiás desmentiu nesta segunda, ontem, né? Que haja novas linhas de investigação no caso que envolve a morte do secretário de governo de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, e de seus 2 filhos. Em nota oficial, a corporação afirmou que o inquérito conduzido pelo Grupo de Investigações de Homicídios de Itumbiara segue em andamento, mantendo o mesmo escopo adotado desde o início dos trabalhos, sem alterações na linha investigativa. Ou seja, a suspeita inicial continua sendo a mesma suspeita. E para entender qual é essa linha principal de investigação, entender melhor sobre esse caso bárbaro, trágico, que inclusive trouxe várias inverdades a respeito da mãe que está enlutada depois dos 2 filhos, é a Letícia Guedes, a repórter da coluna Mirelle Pinheiro, que vai nos contar. Letícia, qual é então a principal linha de investigação e o que é que a polícia tem dito, né, nesse andamento, já que a gente está vendo esse caso acontecer já há uns dias? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. Rafa, desde o início, desde o dia 12 de fevereiro, que foi quando esse crime bárbaro aconteceu, a coluna entrou no caso e a gente teve acesso exclusivo aos depoimentos das testemunhas, que foram quem encontraram o corpo do Thales e os filhos feridos, que ainda respiravam no momento que foram encontrados. Quando essas testemunhas entraram na casa, em um residencial, localizado no sul de Itumbiara. É muito difícil. Daqui a pouco eu vou ter que falar Itaquaquecetuba. Exatamente. Eu já estou me preparando, é difícil. Eles encontraram uma cena chocante. Então, o Thales já estava sem vida, com uma arma sobre o peito, e a casa tinha cheiro de gasolina, 2 galões de gasolina já vazios, né, sem a substância dentro, e os meninos tinham ferimentos na região da cabeça. Então, eram 2 pessoas, 2 vizinhos, que foram lá exatamente depois de verem essa carta que foi supostamente publicada ali no perfil, na rede social do Thales, e eles correram para tentar impedir a tragédia, mas quando chegaram, infelizmente, já tinha acontecido. Então, eles tentaram prestar os primeiros socorros às crianças, levaram para o hospital. O mais velho, de 12 anos, não resistiu, morreu no mesmo dia, e a criança de 8 anos faleceu no dia seguinte, na sexta-feira. Então, desde o início, quando a polícia ouviu essas testemunhas, eles já começaram a trabalhar com essa linha de que o pai havia atirado nas crianças e depois atentado contra si mesmo. E isso ganhou força justamente por esse texto que ele publicou pouco antes de disparar contra as crianças, né? No texto, ele falava ali sobre uma suposta decepção que havia tido, um momento difícil que a família enfrentava. E, infelizmente, esse texto também abriu espaço para que esses boatos ocorressem. Então, como você disse no começo, foi um caso de muita repercussão nacional e, infelizmente, com essa repercussão, vem também as fake news, né? Então, ontem a coluna percebeu que nas redes sociais haviam muitas histórias diferentes. Então, pessoas dizendo que tinha uma nova linha de investigação que tinha, inclusive, um suposto autor que poderia não ter sido o pai. E aí, mais uma vez, difamando a mãe, que foi quem ficou ali enlutada. E, em contato com a polícia, eles esclareceram. Não, o escopo segue o mesmo. Tudo que a gente escutou no dia do crime das testemunhas é o que dá base à nossa linha de investigação, que continua a mesma, que é: o Thales provavelmente atirou nas crianças e, posteriormente, tirou a própria vida. Eu acho importante quando a gente se atém aos fatos, até porque, independentemente do que tenha acontecido, o fato é, um pai tirou a vida dos próprios filhos. Exato. Eu vi gente relativizando, né? Porque houve toda aquela situação de suspeitarem de que a mulher estaria traindo, que existem imagens que já foram confirmadas que não eram ela, né? Mas que pessoas em que diziam, comparando
a traição, que não é crime, tá, gente? A mulher já foi... o que se tem de informação é de que não houve traição, mas assim, independentemente da traição, traição não é crime. Traição não é crime. Um homem tirar a vida de 2 crianças é crime em qualquer lugar do mundo. Então, é importante esse trabalho da coluna Mirelle Pinheiro exatamente de elucidar isso, de trazer a informação correta para que essa família possa viver esse luto. Porque é isso, essa mãe, independentemente do que a gente possa dizer, de que fake news sejam criadas, ela vai viver com esse luto para sempre, né? Vai, Rafa, e desde o primeiro momento, eles, além de lidar com a morte das crianças e também com a morte do Thales, a família, ela teve de lidar também com essa questão dos boatos, né? Quando tudo aconteceu, a mãe das crianças estava em São Paulo, ela voltou, a gente viu algo muito triste que aconteceu, que foi no velório do filho mais velho, que ela teve que sair escoltada antes do fim da cerimônia, porque as pessoas estavam ali proferindo palavras contra ela. E depois veio ainda uma fake news que a assessoria do município, da prefeitura do município, desmentiu também, que ela tinha publicado uma carta no perfil dela, falando também sobre essa questão de suposta traição e tudo mais. E aí eles trouxeram pra gente que, na verdade, ela não tinha falado nada em momento algum. E agora, na semana passada, que o prefeito, que no caso é o pai dessa mulher, ele falou pela primeira vez sobre o caso e externou aí a dor do luto e tudo que eles estão vivendo agora. É isso, vem cá. Vou até chamar essa câmera aqui. Chamar essa câmera aqui. Se você acha que traição e assassinato são a mesma coisa, o problema tá com você, tá? Se você, durante toda essa história triste, deprimente, esse crime bárbaro em que um homem mata 2 filhos, uma criança de 12 e uma criança de 8, e você, em algum momento, achou que havia justificativa para tal crime por uma suposição de uma traição da esposa que não existe, saiba que você está muito errado. E você, mulher, você que está do lado de um homem que acredita que há justificativa para um crime como esse, cuidado. A gente vive num país que mata mulheres diariamente. Letícia está aqui, infelizmente, sabe, porque ela escreve sobre isso. Diariamente, ela escreve sobre feminicídio. Estou falando, Letícia, não é isso? É importante a gente dizer isso. Traição e assassinato não são a mesma coisa. Traição não é crime. Você escreve todo dia, infelizmente, né? Todos os dias, Rafa, e é muito triste porque nas mínimas vezes que a gente dá a notícia de que alguma mulher acabou, por algum motivo, golpeando um homem ou matando, que também não é correto, mas é muito triste o que a gente lê nos comentários, né? Que aí são as pessoas que começam a falar que, tá vendo, não é só a mulher que é vítima, o homem também é vítima, mas as estatísticas estão aí para nos mostrar que, na verdade, a diferença é gritante e as mulheres, elas são vítimas todos os dias no Brasil inteiro. E aquele clichê antigo, contra fatos são argumentos, e os fatos estão nas estatísticas. Um dos países que mais mata mulher no mundo é o Brasil. Infelizmente, a gente ainda vai trazer notícias como essa, mas saiba que a gente não vai parar de trazê-las, até porque, em algum momento, a gente espera levar um pouco... O jornalismo também tem essa importância, tem um caráter educativo. Sim. De que a notícia ela possa servir desse exemplo e, claro, para acompanhar mais sobre esse caso, para saber o fato de verdade, coluna Mirelle Pinheiro com a Letícia Guedes. E, Rafa, Letícia, se você me permite, falar, por favor. Nesse caso que a gente está falando, a mãe não foi assassinada, mas, de certa forma, ela morreu. Exato. Eu acho que isso é algo muito importante, porque a partir do momento que a pessoa tira a vida dos filhos... a gente não pode dizer com propriedade, mas, ao que parece, ele queria atingi-la de alguma forma. É uma forma de punição também. Então, ela também morreu em vida. Eu sempre falo aqui, eu lembro muito que foi um dos plantões mais difíceis. Eu não lembro especificamente desse caso de detalhes, porque foi em 2013. E eu lembro que foi um caso em que um pai pegou os 3 filhos e jogou o carro contra um caminhão, matando as 3 crianças, e depois acharam a carta, que ele fez isso exatamente na intenção de se vingar da mulher. E, de certa forma, como você disse aí, é uma forma de matá-la também, né? Sim, sim. Eu lembro desse caso e foi exatamente isso. É um bom exemplo do que a gente está trazendo aqui. Infelizmente, a gente tem vários exemplos, mas que bom que também temos bom jornalismo feito por pessoas como Letícia Guedes e Mirelle Pinheiro na coluna. Muito obrigado. Obrigada, Rafa.